Nosso protagonista, cujo seu nome é Park Se-hon, é apenas um cara comum que leva a vida seguindo uma regra que ele nunca quebra: sempre fazer o bem, não importa a situação. Para ele, o mais importante é ajudar qualquer pessoa que precise sem esperar nada em troca. Só que, mesmo vivendo assim, o destino parece levar isso para o lado pessoal. É como se a gentileza dele irritasse o universo. Toda vez que ele faz algo bom, aquilo acaba se transformando em um desastre completo, jogando Park Se-hon sempre na pior situação possível. Quando ele doa todo o dinheiro que tem para um morador de rua, a recompensa vem rápido e cruel. O homem o insulta sem motivo algum, e logo em seguida uma gota de cocô de pássaro cai do céu, atingindo Park Se-hon no momento mais perfeito possível. Em outra ocasião, ao ajudar uma senhora idosa, tudo sai completamente errado. A mulher entra em pânico, começa a gritar chamando ele de bandido e ainda incita toda a multidão ao redor contra ele. Park Se-hon só consegue escapar por pouco de ser linchado. Achando que finalmente o pesadelo tinha acabado, ele relaxa por um segundo. Mas é nesse momento que algo cai do céu direto em sua cabeça. Não era um vaso de flores, como ele imaginou por um instante. Era a própria velha, que o encontra novamente e o mata a pauladas com sua bengala, colocando um fim brutal à sua vida miserável. Toda a existência de Park Se-hon termina cheia de arrependimentos no momento em que ele dá seu último suspiro. Ele apenas suspira, pensando que tudo o que sempre quis foi ajudar as pessoas. Quando Park Se-hon abre os olhos novamente, ele se vê diante dos portões da vida após a morte. Lá, ele encontra o anjo Gabriel. Gabriel informa que está ali para dizer exatamente para onde Park Se-hon será enviado. Para a total surpresa de Park Se-hon, Gabriel revela que o próximo destino dele é o inferno. Ao ouvir isso, Park Se-hon grita de dor e frustração, caindo no chão enquanto se pergunta por que passou a vida inteira fazendo bem apenas para receber como recompensa o inferno. Nesse instante, Gabriel percebe que Park Se-hon está falando a verdade e que algo claramente não está certo. Sem perder tempo, o anjo decide investigar o caso e pega uma balança. Ao analisar melhor, Gabriel percebe que ocorreu uma falha no sistema, pois o karma de Park Se-hon estava completamente invertido. Tanto Park Se-hon quanto Gabriel ficam atônitos com essa descoberta. Gabriel, então, explica que todos os seres vivos possuem energia kármica. Basicamente, quanto mais boas ações alguém pratica, mais energia positiva essa pessoa acumula, fazendo com que o ambiente ao redor se torne favorável. Isso aumenta a chance de coisas boas retornarem para o indivíduo. No entanto, esse não era o caso de Park Se-hon. Todas as boas ações que ele praticou acabaram gerando karma negativo. Gabriel explica que essa inversão foi a verdadeira causa de toda a desgraça que ele sofreu em vida, justamente porque ele fez boas ações demais. Segundo Gabriel, o karma de Park Se-hon está atualmente no pior estado possível, pior até do que o de um criminoso hediondo. Ao ouvir isso, Park Se-hon fica completamente chocado, pois isso significa que ele está destinado ao castigo final. Gabriel confirma, dizendo que o destino de Park Se-hon seria sofrer uma agonia eterna no inferno. Mesmo assim, Gabriel pede para que ele não se desespere, afirmando que jamais abandona aqueles que estão sob sua proteção. Sendo um anjo bondoso, Gabriel garante que encontrará uma solução para ajudá-lo. Em seguida, Gabriel mostra a Park Se-hon os diversos mundos existentes. Um deles é a Terra, mas ele explica que não pode devolvê-lo ao seu mundo original, pois aquele mundo já não existe mais da mesma forma, já que não possui magia. Além disso, ele não pode trazer mortos de volta à vida na Terra. Isso deixa apenas uma opção: enviá-lo para um mundo completamente diferente. Gabriel diz que ajudará a Park Se-hon a encontrar um mundo onde exista alguém como ele. Após uma rápida busca, ele escolhe um mundo com magia multidimensional. Nesse mundo, Gabriel encontra um mago que tentou lançar um feitiço proibido, acabando por destruir sua própria alma. Apesar disso, o corpo do mago permaneceu vivo, porém vazio. Gabriel então informa que enviará Park Se-hon para aquele corpo. Park Se-hon fica confuso com tudo isso, mas Gabriel pede que ele se acalme, garantindo que logo entenderá tudo. Como compensação pelo karma invertido, Gabriel ainda concede a Park Se-hon um pequeno presente. Esse presente é revelado como o Karma Supremo, que surge em forma de uma janela de status bem diante de seus olhos. A janela informa que para cada boa ação realizada, Park Se-hon receberá pontos de sorte temporários.
Gabriel então instrui Parkcell a encontrar o Mago Branco, afirmando que apenas ele possui a magia necessária para trazê-lo de volta à Terra. Mesmo assim, Parkcell ainda se sente perdido, sem saber exatamente o que fazer. O próprio Gabriel admite que também não sabe como tudo isso irá se desenrolar, pois não tem permissão para interferir diretamente nos acontecimentos do universo. Ainda assim, ele deseja boa sorte a Parkcell, esperando que desta vez a sorte finalmente esteja ao seu lado. Enquanto o envia embora, Gabriel oferece suas mais sinceras desculpas por tudo o que aconteceu. A alma de Parkcell atravessa o portal astral. Ao abrir os olhos, ele percebe que agora está no corpo do mago. Parkcell fica surpreso e impressionado por ter realmente recebido uma segunda chance na vida. Nessa nova oportunidade, ele se lembra de sua missão: encontrar o Mago Branco para poder retornar à Terra e viver uma vida normal. Parkcell se levanta, caminha até um espelho e fica impressionado com sua nova aparência intimidadora. Enquanto ainda observa isso, um barulho alto ecoa atrás dele. Ao investigar, ele leva um choque ao ver milhares de monstros reunidos, todos gritando em uníssono: "Viva o Mago Negro!". Enquanto ainda tremia com a cena, um Goblin aparece atrás dele e dá uma ordem para que deixem ele vestir a capa. Em seguida, o Goblin manda todos aplaudirem o homem mais forte da história, alguém que nunca realizou uma única boa ação em toda a sua vida. O Mago Negro é conhecido por cometer as piores atrocidades do mundo, sendo considerado a própria personificação do mal. Incapaz de processar tudo aquilo, Parkcell corre para dentro do castelo e fecha a porta. Seu primeiro instinto é fugir, pois ele não faz ideia do que está fazendo em meio a tantos monstros. De repente, o mesmo Goblin surge ao lado dele e pergunta se ele está bem. Parkcell quase desmaia com o susto. O Goblin exige saber o que ele deseja. O Goblin então se apresenta como Groot, afirmando que é um conselheiro recém-nomeado. Parkcell imediatamente pergunta por que existem centenas de monstros reunidos diante do castelo. Groot responde com um sorriso, dizendo que eles estão ali porque foi o próprio Parkcell quem ordenou a reunião. Segundo ele, o Mago Negro planejava atacar as aldeias vizinhas e por isso convocou seu exército. Ao ouvir isso, Parkcell entra em pânico e ordena que Groot cancele tudo imediatamente. Groot fica chocado e confuso, começando a se culpar pelo erro. De repente, ele estala os dedos e começa a pegar fogo. Parkcell fica horrorizado com a cena e instintivamente usa sua magia para apagar as chamas. No momento em que isso acontece, a janela de status informa que o Karma Supremo foi ativado. Groot passa a agir de forma estranha, se ajoelha diante de Parkcell e pede perdão, implorando que lhe conceda a misericórdia da morte. Parkcell fica completamente confuso com isso, enquanto Groot insiste que toda a culpa é dele. Ele diz que não quer acabar com os conselheiros anteriores, cujos gritos de sofrimento ainda ecoam pelos corredores do castelo. Sem entender nada, Parkcell pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Groot então aponta para a parede. Quando Parkcell se vira, ele vê centenas de cabeças penduradas, o que o faz gritar em choque e exigir saber exatamente o que está vendo. Ao se aproximar, a cena se torna ainda mais repugnante. Ele começa a se perguntar o que todas aquelas pessoas fizeram para merecer mortes tão grotescas. Observando melhor, Parkcell percebe placas com nomes e as causas das mortes. Um deles serviu como conselheiro do rei por vários anos. Outro durou apenas alguns dias e foi executado por chegar atrasado ao castelo. Houve até um que serviu por poucos minutos e foi morto simplesmente por cuspir. Parkcell fica em choque ao perceber o quão cruel e malvado era seu antigo eu. Imediatamente, ele diz a Groot que não tem qualquer intenção de machucá-lo. Por isso, Parkcell declara que Groot será seu conselheiro vitalício. Ao ouvir isso, Groot fica completamente chocado e agradece Parkcell pela decisão. Parkcell então comenta que ainda tem várias perguntas para fazer e deixa claro que, por mais estranho que isso soe, ele espera que Groot responda tudo corretamente. A primeira coisa que Parkcell quer saber é quem ele realmente é. Groot responde sem hesitar, dizendo que ele é o maior mago negro de todo o universo. Em seguida, Parkcell exige saber qual é o seu nome. Groot responde que o nome dele é Mago Neg. Logo depois, Parkcell pergunta onde exatamente eles estão. Ao ouvir isso, Groot acredita que Parkcell está apenas testando seus conhecimentos como conselheiro. Por isso, ele explica que eles estão atualmente no Castelo do Mago, uma fortaleza praticamente impossível de ser conquistada, localizada nas Terras do Sul. Segundo Groot, aquele castelo também funciona como quartel-general do exército. Nesse momento, Parkcell finalmente entende a gravidade da situação.
ele percebe que reencarnou como um ser maligno e que agora governa um reino inteiro formado por monstros. Ainda tentando processar tudo, Parkcell pergunta a Groot desde quando ele é o governante das Terras do Sul. Groot pensa por alguns instantes e responde de forma nervosa, dizendo que isso aconteceu há 40 minutos. Parkcell imediatamente grita com ele, perguntando o que aquilo significava. Assustado, Groot se corrige rapidamente, dizendo que havia cometido um erro e que na verdade queria dizer 40 bilhões de anos. Mesmo assim, Parkcell não acredita naquela resposta. Com o medo estampado no rosto, Groot diz que falhou com seu mestre mais uma vez. Desesperado, ele puxa uma faca, pronto para tirar a própria vida. Parkcell o impede imediatamente, ordenando que ele pare de agir de forma imprudente. Ele deixa claro que se Groot cometer suicídio, o karma final será ativado novamente. Em seguida, Parkcell ordena que Groot continue vivo não importa o que aconteça. Fica implícito que se Groot tentar se matar outra vez, sofrerá um destino ainda pior do que o dos conselheiros anteriores. No fundo, Parkcell apenas está se gabando, já que ele sequer tem coragem de cometer o mal. Depois de garantir que suas ordens foram totalmente compreendidas, Parkcell se lembra de sua verdadeira missão, encontrar o Mago Branco. Ele está decidido a retornar à Terra, independentemente do quão ruim a situação fique, pois sente uma enorme saudade da pessoa que mais o confortava em vida, sua mãe. Pensando nisso, Parkcell pergunta a Groot se ele consegue ver a janela de status. Groot responde que não vê absolutamente nada. Parkcell então percebe que apenas ele consegue enxergar a janela. Em seguida, ele pergunta a Groot sobre o Mago Branco, exigindo saber que tipo de pessoa ele é. No instante em que a pergunta é feita, um medo profundo se espalha pela sala, afetando todos os seres vivos ali presentes, incluindo Groot. Groot responde dizendo que o Mago Branco é a escória mais desprezível do mundo. Ele garante a Parkcell que será capaz de trazer a cabeça do Mago Branco até ele. Parkcell responde calmamente que aprecia a determinação de Groot, mas deixa claro que está mais interessado em saber que tipo de magia o Mago Branco utiliza. Groot então revela que o Mago Branco manipula magia multidimensional, criando vórtices gigantes que enviam monstros para outros mundos. Ao ouvir isso, Parkcell percebe que encontrou um possível caminho para voltar à Terra. Ele tenta usar a magia multidimensional que aparece na janela de status, mas o sistema informa que essa habilidade não é compatível com magia negra. Com isso, Parkcell conclui que pedir ajuda ao Mago Branco é sua única opção. Ele então pergunta a Groot se acredita que o Mago Branco estaria disposto a emprestar sua magia. Groot responde que o Mago Branco é seu arqui-inimigo, deixando claro que ele preferiria morrer a ajudar Parkcell. Mesmo já esperando por isso, Parkcell acredita que ainda pode haver alguma vantagem graças à habilidade que recebeu de Gabriel. Decidido a investigar melhor, Parkcell analisa o Karma Supremo. O sistema informa que aumentar os pontos de sorte também aumenta a probabilidade de realizar desejos. Com isso, Parkcell conclui que pode continuar acumulando boas ações. Ele se lembra de que salvou a vida de Groot 2 vezes, o que deveria render pontos suficientes. No entanto, ao verificar seu total de pontos de sorte, percebe que eles continuam travados em 0. Confuso, Parkcell se pergunta se aquilo é um erro do sistema e decide investigar mais a fundo. É então que ele descobre que sua condição está no pior estado possível de karma. Basicamente, existe uma maldição eterna sobre ele, o que faz com que sua sorte esteja completamente selada, impedindo qualquer ganho de pontos. Parkcell entra em pânico ao perceber isso, pois sem sorte não há como alcançar a magia multidimensional. Enquanto ainda tenta pensar em uma solução, uma nova missão surge. Ela informa que a maldição pode ser quebrada ao realizar uma boa ação especial dentro de um determinado período. Parkcell continua tentando acumular boas ações dentro do castelo, mas salvar Groot 2 vezes não parece ser suficiente para desbloquear sua sorte. Em uma de suas tentativas, ele impede que seus seguidores executem um homem e ordena que ele seja libertado imediatamente. Os monstros ficam furiosos ao ouvir isso, já que Parkcell deveria ser o grande vilão. Groot alerta que o homem é um assassino em série e explica que libertá-lo só fará com que ele cometa ainda mais crimes antes que possam revogar a ordem. Mesmo assim, Parkcell insiste na libertação. Como Groot havia previsto, o homem não perde tempo e mata alguém logo em seguida. O sistema então registra essa ação como errada. Ao ver isso, Parkcell percebe que acumular boas ações dentro do castelo pode ser uma missão impossível.
Ele decide que precisa encontrar outra forma de realizar a boa ação especial, pois quer que sua mãe saiba que ele ainda está vivo. Com isso em mente, Park Seo-woo abandona o castelo e segue em direção ao território ocidental. Ao se aproximarem da região, Groot pergunta se ele tem certeza de que deseja entrar naquele território, já que a situação é extremamente perigosa e não se sabe quando os soldados podem atacar. Park Seo-woo não demonstra preocupação e ordena que continuem. Segundo Groot, há um mago branco vivendo na aldeia adiante, e ele é o alvo deles. Aqueles que conseguem manipular magia multidimensional pertencem a um culto conhecido como Ordem Imaculada, liderado por um mago branco. Groot explica que os aldeões são discípulos do culto e que não há garantia alguma de que irão ajudar. Na verdade, ele acredita que podem acabar se voltando contra eles. Groot diz que a única maneira de lidar com a situação é subornar uma feiticeira expulsa da Ordem. Park Seo-woo pergunta se essa maga aceitaria o trabalho. Groot responde que provavelmente sim, já que é conhecida por ser extremamente gananciosa. Segundo ele, Tyrion ganhava dinheiro usando magia multidimensional, o que acabou levando à sua expulsão da Ordem. Park Seo fica satisfeito ao ouvir isso, pois sendo um mago negro rico, ele não tem problemas financeiros. Ao entrarem na aldeia, eles encontram um garoto sentado ao lado de um poço, com uma expressão triste no rosto. Mesmo sendo um monstro, Groot sugere imediatamente que matem o garoto. Park Seo o impede e questiona se ele não tem uma ideia melhor. Park Seo se aproxima do menino e pergunta por que ele está sozinho em um lugar tão perigoso. Ele quer saber se o garoto não tem pais. O menino responde que tem, mas explica que seu pai contraiu uma grande dívida com Tyrion e precisa de ajuda para pagá-la. Ao ouvir isso, Park Seo pergunta se ele está falando de Tyrion, e o garoto confirma com a cabeça. Park Seo então pergunta se o menino sabe onde Tyrion está. O garoto responde que todos estão assistindo ao espetáculo de Tyrion na taverna. Park Seo diz a Groot que está na hora de ir, mas antes disso ainda tem algo a fazer. Groot imediatamente pensa que Park Seo pretende cortar o garoto em pedaços, mas Park Seo o interrompe dizendo que não é isso. Em seguida, Park Seo pega sua bolsa de dinheiro e retira uma moeda de ouro. Park Seo entrega a moeda ao garoto, e isso imediatamente é contabilizado como uma boa ação. O menino quase desmaia de tanta felicidade ao ver a moeda de ouro, mas Park Seo não fica satisfeito, já que o sistema não considera aquilo algo realmente importante. Groot, por outro lado, fica completamente surpreso ao ver seu mestre entregando uma moeda de ouro a um humano. Park Seo acaba interpretando mal a reação de Groot, acreditando que apenas uma moeda não seria suficiente. Pensando nisso, Park Seo decide entregar ao garoto todo o dinheiro que estava dentro da bolsa, deixando o menino mais feliz do que nunca. Groot entra em total desespero ao presenciar aquela cena, sem conseguir entender por que Park Seo faria algo assim. Mesmo depois disso, o selo da sorte de Park Seo continua intacto, o que prova que nada do que ele fez até agora foi suficiente. Enquanto isso, Groot começa a questionar todas as suas próprias crenças. Afinal, Park Seo deveria ser o homem mais assustador do mundo, mas estava agindo de um jeito completamente fora do esperado. Ele ainda reflete sobre isso, quando percebe o quanto o garoto está extremamente grato pelo que Park Seo fez. O menino chega até a chamar Park Seo de herói, e é exatamente nesse momento que a mente de Groot começa a viajar. Groot passa a acreditar que Park Seo está tentando transformar o garoto em seu sucessor e que, graças ao dinheiro, o menino agora estaria sob seu controle, destinado a venerá-lo para sempre como mestre. Em sua imaginação, Groot começa a visualizar o garoto cometendo inúmeras atrocidades para agradar Park Seo, o que eventualmente o tornaria um aliado importante na dominação das Terras do Sul. Groot ainda está perdido nessas fantasias quando Park Seo o chama e avisa que está na hora de partir. Pouco tempo depois, eles chegam à taverna, mas não encontram nenhum sinal de Tyrion. Nesse exato instante, uma tela brilhante surge bem em frente à taverna, chamando imediatamente a atenção de todos ao redor. Groot alerta Park Seo para que tenha cuidado, explicando que aquilo é magia multidimensional em funcionamento. Dois seres que aparentam ser amantes aparecem se despedindo um do outro. Quando a situação estava prestes a ficar ainda mais interessante, a transmissão é interrompida de repente.
O sistema de anúncios é ativado e informa aos espectadores que a transmissão foi encerrada. As pessoas que assistiam ficam completamente desesperadas, já que tudo foi interrompido no melhor momento possível. A voz do sistema anuncia que é necessário inserir uma moeda de ouro para reiniciar a magia multidimensional e descobrir o que está acontecendo em outros lugares do universo. Isso causa uma grande confusão na multidão, que começa a discutir sobre quem deveria pagar. Enquanto todos discutem, Parkcell se aproxima da máquina e insere uma moeda de ouro. Ele gira a alavanca e uma luz intensa surge na tela. Em seguida, Parkcell recebe a instrução para colocar a mão na tela e pensar no local que deseja observar. Ele faz exatamente isso, e a magia o leva diretamente à Terra. Ao refletir profundamente sobre o que realmente quer ver, Parkcell se surpreende ao encontrar a imagem de sua mãe surgindo na tela. Sem pensar duas vezes, ele segura a tela e começa a gritar, na esperança de que sua mãe consiga ouvi-lo. Ele tenta dizer que está bem, mas as pessoas ao redor acreditam que Parkcell esteja sofrendo de algum tipo de problema mental. A mãe de Parkcell parece estar em um estado emocional extremamente frágil após a morte do filho. Ela está completamente devastada e tem muita dificuldade para seguir em frente. Todos os dias, ela visita o túmulo de Parkcell, sempre levando flores. Ao sair do cemitério, ela começa a chorar em público, sem conseguir se conter, enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto e ela fala sobre o quanto sente saudades. Até mesmo as pessoas que assistem à cena dentro da taverna acabam chorando, pois a situação é triste demais. Groot olha para cima e percebe que Parkcell também está chorando. Ao notar isso, lágrimas começam a escorrer dos próprios olhos de Groot. Ele fica completamente destruído ao ver seu mestre tão fragilizado, mesmo acreditando que tudo aquilo faça parte de algum grande plano ou feitiço. Depois de chorar por alguns minutos, Parkcell decide que não aceitará seu destino e que não permitirá que sua mãe continue sofrendo daquela forma. Ele segura a tela com ainda mais força e grita com toda a sua energia, perguntando se a mãe consegue ouvi-lo. A luz da tela começa a reagir ao seu toque. Groot entra em pânico e pede para que Parkcell se afaste, alertando que a magia multidimensional pode ser extremamente perigosa. Mesmo assim, Parkcell ignora o aviso e continua gritando para que sua mãe o escute. O sistema anuncia que o dispositivo de segurança foi ativado e ondas de magia dolorosa atravessam o corpo de Parkcell. Apesar da dor intensa se espalhar por todo o seu corpo, Parkcell se recusa a soltar a tela. Ele suporta a dor, acreditando que conseguirá alcançar sua mãe. Ele continua gritando que ainda está vivo, até que de repente, parece que sua mãe finalmente escuta sua voz. Ela se vira e vê uma luz branca de onde a voz de Parkcell ecoa. Aos poucos, a luz se estabiliza e a mulher consegue enxergar claramente o filho. Confusa e surpresa, ela encara a imagem, enquanto Parkcell a tranquiliza, dizendo que é ele. Ele explica que não tem tempo para contar tudo o que está acontecendo, mas garante que ainda está vivo e que voltará para ela. Logo depois disso, Parkcell perde as forças. A magia se desfaz e a tela se desconecta. Em seguida, o sistema informa que uma boa ação especial acabou de ser realizada. Parkcell fica surpreso ao ouvir isso, e o sistema anuncia que a missão de eliminar a maldição foi concluída com sucesso. Ele conseguiu cumprir a missão porque colocou um fim no sofrimento de sua mãe. A janela do sistema exibe que seu estado de karma mudou de maldição eterna para apenas amaldiçoado. Parkcell sente um enorme alívio por finalmente ter se livrado da maldição eterna. Ele se sente satisfeito ao perceber que agora poderá usar o karma concedido pelo anjo como compensação. Parkcell entende que sua sorte continuará melhorando enquanto ele continuar praticando boas ações. Nesse momento, ele se vira e percebe que toda a taverna está mergulhada no caos por causa do que foi exibido. A maioria das pessoas ali não tem mais dinheiro algum, pois venderam tudo o que possuíam para ter acesso à magia multidimensional. Eles ficaram tão obcecados por essa magia que chegaram ao ponto de vender até dentes de ouro só para continuar assistindo. Groot diz a Parkcell que é melhor irem embora, já que a magia multidimensional claramente levou a multidão ao delírio. Em meio à confusão, alguém acaba derramando cerveja sobre Groot, o que o deixa furioso. Ele saca sua espada, pronto para matar vários humanos pelo desrespeito. Nesse instante, Parkcell sente um leve cheiro de cerveja vindo da cabeça de Groot e percebe que há algo muito errado. Ele se lembra de já ter sentido aquele cheiro antes e, de repente,
entende que ele vem das memórias do antigo Mago Negro. No passado, seu antigo eu havia criado uma mistura semelhante, que funcionava como um elixir extremamente viciante. Park Seo então ordena que Groot o siga, pois eles precisam verificar os barris de cerveja. No fundo, Park Seo sabe que existe algo errado e acredita que o problema esteja escondido em algum lugar. Ele começa a procurar e logo encontra um tubo cheio daquela substância viciante misturada às bebidas. Fica claro que Tyrion adulterou a cerveja com o elixir para garantir que todos se tornassem dependentes da magia multidimensional. Park Seo fica extremamente irritado ao perceber isso. Há pessoas ali gastando toda a sua riqueza apenas para espionar acontecimentos de todos os cantos do universo. Ele se lembra do garoto que encontrou mais cedo e deduz que o pai dele pode ser uma dessas pessoas que estão desperdiçando dinheiro na taverna. De repente, dois homens se aproximam de Park Seo e Groot, sugerindo que eles paguem a conta. Tudo aquilo não passava de entretenimento para eles, já que aparentemente dinheiro nunca foi um problema. Groot reage no impulso e segura sua arma com força, pronto para partir para cima dos indivíduos e acabar com todos ali mesmo. No entanto, Park Seo o impede imediatamente, deixando claro que aquilo não era necessário. Park Seo explica a Groot que, na verdade, ele poderia salvar absolutamente todos dentro da taverna. Sem perder tempo, Park Seo mergulha nas memórias do antigo Mago Negro, vasculhando cada lembrança em busca de uma resposta. Ele tenta encontrar o antídoto para o elixir que havia sido misturado à cerveja. Após alguns minutos procurando entre lembranças confusas e fragmentadas, Park Seo finalmente encontra o que precisava e ativa seu poder. A magia se manifesta e o antídoto é liberado, espalhando uma poderosa onda de energia mágica por toda a sala. De forma surpreendente, todas as pessoas dentro da taverna começam a recuperar a consciência. Confusos, eles passam a questionar o motivo de estarem ali àquela hora absurda da noite. Park Seo não para por aí e garante que toda a aldeia seja purificada pelo efeito do antídoto, libertando todos de vez do controle de Tyrion. Famílias que haviam sido destruídas começam a se reconstruir, já que o impulso doentio de gastar tudo naquele dispositivo multidimensional simplesmente desaparece. Groot observa tudo aquilo em choque, vendo pessoas que antes estavam agressivas, agora se comportarem de forma educada, pedindo desculpas umas às outras. Ele percebe que a magia de Park Seo eliminou completamente a violência que dominava aquele lugar. Como sempre acontece, a multidão cria sua própria explicação absurda para o ocorrido. Eles passam a acreditar que Park Seo fez tudo aquilo para tornar as pessoas dóceis, impedindo que pegassem em armas. Antes, eles se viam como leões selvagens, mas agora acreditavam ter sido subjugados por Gusan. Nesse instante, o sistema informa Park Seo de que ele acabou de realizar mais uma boa ação e recebeu pontos de sorte. Park Seo se sente grato, já que seu feitiço de purificação finalmente contribuiu para aumentar sua sorte. No fim, ele consegue acumular 238 pontos de sorte e acredita que isso será essencial para usar magia multidimensional no futuro. De repente, uma explosão violenta sacode todo o prédio. Logo em seguida surge Tyrion, completamente enfurecida. É revelado que Tyrion é uma mulher, e ela está furiosa porque Park Seo está destruindo seu negócio extremamente lucrativo. Groot fica em choque ao perceber que Tyrion não era o grande vilão masculino que ele sempre imaginou. Enquanto Groot ainda tenta processar isso, Tyrion ignora sua presença e examina a cerveja, confirmando suas suspeitas. Irritada, ela arremessa o copo no chão e começa a exigir saber quem purificou a bebida. Temendo serem eliminados, os humanos começam a gaguejar, afirmando que não fizeram nada. Tyrion então observa o ambiente com atenção, percebendo que a situação havia melhorado de forma inexplicável. Logo, vários olhares se voltam para Park Seo. Groot comenta que ainda não tinha visto os dois por ali antes. Ao notar que os frascos do elixir haviam sido destruídos, Tyrion se aproxima calmamente de Park Seo e pergunta se ele faz parte da Ordem da Imaculada Conceição. Ela também questiona se o exílio não havia sido suficiente para a Ordem e se agora pretendiam jogá-la em uma cela. Antes que Park Seo consiga reagir, ele se vê no centro de um círculo mágico. Tyrion ativa o dispositivo sem demonstrar qualquer hesitação, liberando uma rajada intensa de fogo. Park Seo se lembra imediatamente daquela técnica nas memórias do Mago Negro, conhecida como Círculo de Chamas. Percebendo que não havia tempo a perder, ele age por instinto. Park Seo arremessa uma moeda de ouro para a direita, ficando surpreso com a própria atitude, já que agiu sem pensar.
Naquele momento, o Karma Supremo é ativado, e Parksel é informado de que restavam apenas 3 minutos. A moeda de ouro quebra uma válvula escondida, fazendo com que a água jorre por todos os lados e apague completamente as chamas. Tanto Tyrion quanto Parksel ficam chocados com o resultado. Parksel percebe que utilizou magia de forma inconsciente, assim como havia acontecido quando salvou o Groot anteriormente. Enquanto tenta entender tudo isso, Groot remove a capa que ainda estava em chamas. No entanto, ele esquece um detalhe crucial. Ao fazer isso, revela que é um Goblin. A multidão entra em pânico ao ver Groot e começa a gritar, exigindo sua morte, acusando-o de estar ali para roubar plantações. Parksel intervém imediatamente, protegendo seu subordinado da fúria dos humanos. Em seguida, Parksel remove sua própria capa, revelando sua identidade. Assim que percebem quem está diante deles, todos reconhecem o infame Mago Negro e fogem desesperados. Tyrion fica chocada ao ver o Mago das Trevas naquele lugar tão simples. Ainda assim, ela não pensa em fugir, pois a recompensa pela cabeça de Parksel é de 100 bilhões de moedas de ouro. Tyrion acredita que pode vencê-lo, já que ouviu boatos de que o Mago Negro era fraco quando ainda fazia parte do RH. Ela já se imagina absurdamente rica caso consiga derrotá-lo. Ao mesmo tempo, Parksel sabe que não tem chances reais, pois ainda não domina completamente a magia negra. Diante disso, Parksel decide apostar tudo na sorte. Ele age com confiança, caminha em direção a Tyrion e comenta que ela é, sem dúvida, uma adversária impressionante, mas que parece um pouco distraída. Isso chama a atenção dela, fazendo com que fique alheia ao que acontece ao redor. Quando Tyrion percebe a situação, o incêndio já está se espalhando pela sala. Parksel não perde tempo, segura Groot e age por puro instinto. Ele salta através de uma pequena janela que dá acesso direto a um tanque. Assim que caem dentro dele, o ambiente é completamente tomado pelas chamas. Quando o fogo diminui um pouco, Parksel levanta lentamente a tampa do tanque para observar. Eles conseguem escapar enquanto ainda há fumaça no ar. No entanto, ao tentarem fugir, percebem que o fogo não matou Tyrion. Na verdade, ela está ainda mais furiosa do que antes. Nesse momento, Parksel percebe que está em sérios apuros, pois resta apenas 1 minuto. Ele entende que precisa agir em 60 segundos se quiser derrotar Tyrion. Parksel então usa sua tática habitual, lembrando-a de que é tão poderoso que nem precisou usar seus verdadeiros poderes contra ela. Ele questiona se ela realmente acredita ter alguma chance. Isso enfurece ainda mais Tyrion, que libera toda a sua raiva e afirma que fará Parksel entender por que ele jamais deveria subestimá-la. Quando a bola de fogo está prestes a atingir o rosto de Parksel, ele tropeça e cai, escapando por pouco de ser queimado vivo. Mesmo assim, Tyrion não para. Ela cria um enorme círculo mágico com o único objetivo de aniquilar Parksel. Naquele instante, restavam apenas 5 segundos no cronômetro. Quando Tyrion lança seu feitiço final, Parksel consegue escapar com pouco mais de 1 segundo sobrando. Tyrion observa tudo em choque e desespero ao perceber que falhou em capturá-lo. Sem forças, ela cai de joelhos, completamente exausta, incapaz de se mover. Tyrion acredita que chegou ao fim da linha e que está prestes a morrer. De repente, as chamas se apagam. Ao olhar ao redor, Tyrion percebe que Parksel acabou de salvar sua vida. Groot discorda completamente disso, pois acredita que Tyrion deveria sofrer mais um pouco nas chamas. Ele chega a comentar que humanos ficam melhores quando estão quase no ponto. Parksel ignora as reclamações de Groot e se aproxima de Tyrion, deixando claro que não pretende abandoná-la ali. Nesse momento, Parksel é puxado para uma das memórias mais importantes do Mago Negro. Ele vê a antiga empregada negra em meio à destruição, segurando alguém querido nos braços. O Mago Negro não conseguiu salvar aquela pessoa e grita de dor enquanto abraça o corpo sem vida de quem amava. Parksel fica tão absorvido por essa memória que nem percebe que está segurando Tyrion da mesma forma que o mago segurava a sua amada. De repente, ele sente lábios macios pressionando os seus. Ao abrir os olhos, Parksel vê Tyrion o beijando. Ele fica completamente em choque e exige saber o que ela pensa que está fazendo. Tyrion responde com uma expressão inocente, dizendo que achou que era isso que Parksel queria. Parksel tenta explicar, ainda totalmente confuso com a situação. Parksel percebe que Tyrion havia entendido tudo errado. Ele deixa claro que não estava parado por algum desejo oculto, mas sim porque havia se perdido completamente em seus próprios pensamentos. Tyrion então fala com ele, dizendo que está disposta a fazer absolutamente tudo o que Parksel quiser, já que ainda não está pronta para morrer.
Park Seo entende perfeitamente a posição dela e deixa bem claro que não pretende matá-la. Ele estende a mão em direção a Tyrion e explica que ela deve segui-lo, pois da forma como as coisas estão, ele precisa do poder dela sem hesitar. Tyrion segura a mão de Park Seo e logo em seguida diz que Groot já pode se preparar porque está na hora de irem embora. Pouco depois, o sistema informa Park Seo de que o karma final chegou ao fim e que todos os bônus de sorte foram completamente consumidos. Park Seo não se surpreende com isso, já que esperava que seus poderes se esgotassem. Além disso, ele percebe que seus pontos de sorte retornaram ao estado anterior. Ao analisar melhor, ele entende que sua sorte é temporária, pois ainda se encontra no estado de amaldiçoado. Mesmo assim, Park Seo acredita que existe alguma missão em algum lugar capaz de resolver essa situação. Ele analisa as informações sobre o homem condenado e percebe que essa condição é resultado de inúmeras atrocidades cometidas no passado. Pouco tempo depois, o grupo chega à casa de Tyrion. Ela havia dito que não era nada de especial, mas Park Seo discorda completamente ao ver uma mansão gigantesca isolada no meio do nada. Assim que entra, Park Seo quase fica cego com a quantidade absurda de joias espalhadas pelo local. Ele exige saber se Tyrion estava financiando aquele luxo, vivendo às custas do dinheiro dos aldeões. Tyrion se apressa em esclarecer tudo, afirmando que nunca fez isso e revelando que a mansão foi herdada de seus pais. Mesmo assim, Groot não é alguém que acredita facilmente em explicações tão convenientes. Depois de se acomodarem, Park Seo diz a Tyrion que precisa da magia multidimensional dela, pois precisa viajar para outro planeta. Tyrion reage de forma impulsiva, dizendo que Park Seo deve ter enlouquecido. Groot, por sua vez, não perde tempo e já encosta uma faca em sua garganta, ordenando que ela fique quieta. Tyrion então explica melhor a situação. Ela revela que é fraca demais e que não possui poder suficiente para enfrentar Park Seo. Segundo ela, enviar alguém para outro planeta exige uma quantidade absurda de mana multidimensional, algo que simplesmente não existe naquele mundo. Tyrion explica que isso só é possível através da magia branca. Ela acrescenta que, com seus poderes atuais, o máximo que consegue fazer é observar o estado de outros mundos. Park Seo não se surpreende com essa resposta, pois já imaginava que não seria algo simples. Ainda assim, ele acredita que pode encontrar uma solução. Depois de aprender o básico sobre magia multidimensional e considerando que a Donzela Negra é um ser extremamente poderoso, Park Seo pede que Tyrion lhe ensine tudo o que sabe sobre esse tipo de magia. Ele promete que cuidará do resto depois disso. Tyrion fica completamente surpresa com o pedido e pergunta sem rodeios se Park Seo é algum tipo de idiota. Nesse momento, Groot já está visivelmente irritado e só precisa de uma ordem direta para atravessar o pescoço de Tyrion com sua espada curta. Tyrion então comenta que o pedido de Park Seo é estranho demais. Para surpresa dela, Groot se aproxima e diz que Park Seo está apenas testando seus conhecimentos. Ele deixa claro que se ela errar tudo, morrerá ali mesmo. Tyrion entra em pânico com essa possibilidade e avisa que não pode ensinar magia multidimensional a Park Seo. Ela explica que ele é um mago negro e isso deixa Park Seo confuso. Tyrion então esclarece que existem dois tipos de magia naquele mundo, magia branca e magia negra. Quanto mais alguém se aprofunda em um tipo, mais inútil o outro se torna. Nesse momento, Park Seo finalmente entende tudo. Como ele é um mestre da magia negra, perdeu completamente a capacidade de usar magia branca. Tyrion confirma isso e acrescenta que a magia multidimensional é o feitiço mais poderoso entre todas as magias brancas. Ela ainda afirma que Park Seo já atingiu o ápice da magia negra, tornando impossível para ele usar magia multidimensional. Pouco depois, eles ouvem um barulho alto do lado de fora e se levantam para investigar. Ao olharem pela janela, veem uma multidão enfurecida cercando a mansão, ameaçando matar Tyrion. Groot entra em pânico ao ver aquela cena. Após observarem melhor, percebem que os aldeões não estão sozinhos. Tyrion quase perde o controle ao notar a presença de vários feiticeiros. Aqueles que acompanham os aldeões fazem parte da Ordem Imaculada, o que torna a situação ainda pior. O Mago Branco está entre eles, e sua simples presença libera uma pressão absurda, que faz Groot e Tyrion tremerem. Tyrion começa a acreditar que todos estão condenados.
Até mesmo Park-Seo se surpreende com o aparecimento do Mago Branco e percebe que não tem a menor chance contra ele. Diante disso, Park-Seo conclui que fugir é a única opção possível. Ele toca o ombro de Tyrion e ela diz que também irá com eles. Tyrion tenta protestar, afirmando que não pode abandonar sua mansão e tudo o que construiu. Ela diz que tem dinheiro suficiente, mas Park-Seo a arrasta consigo, deixando claro que aquilo era uma ordem, não um pedido. Nesse instante, um círculo mágico é ativado. Quando a multidão finalmente invade a mansão, o trio já havia se escapado através de um círculo de teletransporte. Descobre-se que o círculo estava sendo alimentado por dentro pelos homens de Park-Seo que faziam a guarda. Park-Seo retorna em segurança ao castelo e fica satisfeito por ter preparado uma rota de fuga, usando magia de transferência, algo que Groot o ajudou a configurar. Ele até elogia a engenhosidade da magia negra nesse aspecto. No entanto, Park-Seo percebe algo errado. Seus subordinados, que estavam sustentando o círculo mágico, caíram todos no chão. Eles parecem estar mortos. Confuso, Park-Seo exige uma explicação, e Groot responde de forma casual que o grupo usou suas próprias vidas como preço pela transferência mágica. Groot explica que o teletransporte é um dos feitiços mais poderosos do mundo Goblin, pois absorve a força vital daqueles que o invocam para mover pessoas por distâncias imensas. Park-Seo entra em desespero ao ouvir isso e agarra Groot, dizendo que ele deveria ter avisado antes. Groot responde calmamente que não queria incomodar Park-Seo com detalhes tão insignificantes. Park-Seo não consegue acreditar que Groot considera a vida de algumas pessoas como algo descartável. Para piorar ainda mais a situação, o sistema alerta Park-Seo como um indicador de ação maligna, informando que ele acabou de cometer um ato maligno. Em um flashback, surge a imagem de uma jovem pobre, chamada Sylvana, sendo tratada como um animal. Ela havia sido expulsa de casa e demitida simplesmente por quebrar um prato sem querer. Enquanto caminhava pelas ruas, Sylvana ouvia pessoas falando mal dela. Seus pais eram suspeitos de assassinato e por isso ninguém queria se associar a ela. Sylvana foi deixada para sofrer sozinha, até que, certa noite, uma entidade esverdeada apareceu diante dela. A criatura a incentivou a devorá-la, garantindo que tudo ficaria bem se ela aceitasse. No presente, Park-Seo finalmente entende como o Karma Supremo funciona. Apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu realizar boas ações nas perigosas terras do sul. A maioria dessas ações consistia em impedir que monstros brigassem entre si e garantir que se tornassem aliados. Graças a isso, ele conseguiu aumentar seus pontos de sorte, mas não o suficiente. Mesmo com esses pontos, ele ainda não consegue acessar os benefícios completos por estar amaldiçoado. A única forma de liberar a sorte é ativando o Karma Supremo. No momento em que isso acontece, todos os pontos de sorte são consumidos, tornando-o extremamente sortudo enquanto duram. Park-Seo se lembra claramente de que antes da luta contra Tyrion, ele havia acumulado uma enorme quantidade de pontos ao purificar uma aldeia inteira. Logo depois disso, ele ativou seu Karma Supremo de forma instintiva. Durante 3 minutos inteiros, Park-Seo entrou em um estado de sorte absoluta. Graças a isso, ele conseguiu derrotar Tyrion sem enfrentar qualquer dificuldade real. Depois de viver tudo isso, ele finalmente passou a compreender o verdadeiro funcionamento do Karma Supremo. Em sua mente, Park-Seo conclui que uma boa ação capaz de impactar milhões de pessoas lhe concederia pontos suficientes para finalmente retornar à Terra. Com essa ideia em mente, ele começa a traçar seus planos. Park-Seo sai do palácio para conferir se Groot já havia finalizado os preparativos. Groot confirma que tudo estava pronto e informa que o cavalo já o aguardava. Park-Seo monta no animal enquanto Tyrion lhe deseja boa sorte em sua jornada. Aparentemente, Park-Seo e Groot estavam prestes a embarcar em uma grande aventura pelos confins do reino. O plano era realizar um ato de bondade em escala gigantesca. Enquanto cavalgam, Park-Seo pergunta a Groot se ele ainda se lembra do objetivo principal. Groot responde que sim. Então fica claro que o alvo deles era a bruxa maligna conhecida como Sylvana. Sylvana era famosa por ser a responsável pela criação da doença mais mortal do mundo. Justo quando Park-Seo se preparava mentalmente para a longa viagem,
Groot aponta para uma casa logo à frente e diz que eles haviam chegado ao destino. Parkcell fica completamente confuso com aquilo. Aquela casa não parecia em nada com o lugar que ele imaginava. Mesmo assim, Groot afirma que Sylvana morava exatamente ali. Parkcell explode de raiva e lembra Groot de que ele havia dito que Sylvana vivia nos arredores mais distantes do reino. Groot pede calma enquanto revisa o mapa mais uma vez. É nesse momento que ele percebe uma forma de explicar aquele absurdo ao seu mestre. Parkcell fica furioso ao descobrir que Groot havia marcado uma casa que ficava absurdamente perto do castelo, quase como se estivesse flutuando no céu. Sem perder mais tempo, Parkcell entra no terreno e ordena que Groot retorne ao castelo e o aguarde. Ele caminha até a porta e antes de entrar pensa que pode salvar milhões de vidas se conseguir purificar Sylvana. Ainda assim, tudo o que consegue fazer naquele momento é torcer para que o antídoto funcione. Depois de respirar fundo, Parkcell invade a casa com a intenção de injetar o antídoto no corpo de Sylvana. Porém, no instante em que Sylvana vê Parkcell, ela corre até ele e o abraça com força, dizendo o quanto sentiu sua falta. Isso deixa Parkcell completamente sem jeito, já que ele sabe que Sylvana ainda acredita que ele seja o Mago Negro. Sylvana então puxa Parkcell até seu laboratório, onde desenvolveu novos esporos prontos para serem utilizados. Ela pega alguns frascos como demonstração e os lança no ar. Os esporos viajam imediatamente até o assentamento humano mais próximo, iniciando a infecção. Sylvana diz a Parkcell que aquele novo lote de esporos certamente causará a morte de milhões de pessoas. Parkcell fica chocado ao ouvir Sylvana falar sobre milhões de vidas como se isso não tivesse qualquer peso. Em seguida, Sylvana revela que está diretamente conectada a cada esporo, o que significa que consegue sentir todo o sofrimento que eles causam ao mundo. Ela agradece a Parkcell, dizendo que se tornou alguém forte graças a ele. Por outro lado, Parkcell não se sente nem um pouco impressionado. Para ele, Sylvana está causando um mal absurdo sem sequer perceber. Então, Parkcell diz a Sylvana que preparou um remédio que a deixaria ainda mais forte. Ele explica que investigou a origem da doença e acredita que se conseguir purificá-la, tudo aquilo finalmente cessará. Sylvana pega a garrafa das mãos de Parkcell e engole todo o conteúdo sem hesitar. Depois de beber o líquido, ela continua agindo normalmente, o que assusta Parkcell. Ele não entende o que está acontecendo, já que o remédio não parece ter surtido efeito algum. Decidido a descobrir a verdade, Parkcell resolve investigar o núcleo diretamente. Ele usa sua magia para analisar a origem da corrupção e fica horrorizado ao perceber que a fonte principal é gigantesca. Além disso, ele vê inúmeros fios conectados aos esporos, o que só piora a situação. Quando a investigação termina, Parkcell entende que a corrupção é forte demais e que não existe maneira simples de purificar algo naquele nível. É nesse momento que Parkcell percebe que precisa tomar uma decisão extrema. Sylvana ainda parece uma garota inocente que apenas deseja viver sua vida enquanto sonha com o número de pessoas que morrerão. Com lágrimas nos olhos, Parkcell atravessa o peito de Sylvana com sua espada. Sylvana se vira lentamente e vê Parkcell chorando de forma desesperada. Ela pergunta por que ele fez aquilo, e Parkcell responde que aquela era a única forma de libertá-la do controle da corrupção. O corpo de Sylvana cai no chão, forçando a entidade esverdeada que a habitava a se manifestar diante de Parkcell. A entidade exige saber o que Parkcell pensa que está fazendo. Logo, ela percebe que Parkcell matou a hospedeira para enfraquecê-la. A entidade pergunta se ele veio desafiá-la, mas Parkcell responde que não veio para desafiá-la, e sim para destruí-la. Então, Parkcell libera a chama eterna, queimando completamente a entidade. Ela grita de dor enquanto promete que Parkcell se arrependerá, mas ele apenas intensifica o fogo até garantir que a entidade seja completamente destruída. Nesse momento, todas as entidades que influenciavam o mundo começam a desaparecer. Aqueles que adoeceram por causa dos esporos começam a se recuperar instantaneamente. Enquanto pessoas em todo o mundo são curadas, Parkcell começa a receber uma quantidade absurda de pontos de sorte. Ele fica impressionado com o quanto os pontos continuam chegando, apenas por ter purificado Sylvana e destruído a entidade. Antes que percebesse, seus pontos já haviam ultrapassado um valor gigantesco. Satisfeito,
Park Seo acredita que agora tem pontos suficientes para retornar à Terra. Park Seo então carrega Sylvana moribunda em seus braços, dizendo que irá salvá-la antes de voltar para a Terra. Ele ativa o Karma Supremo e entra em um novo período de sorte máxima. Park Seo sente satisfação ao perceber que seu estado atual é classificado como sorte divina. Enquanto isso, um meteoro segue em direção a um planeta distante. A magia branca estava prestes a exterminar completamente a tribo Sentar. No momento em que o ataque seria concluído, um meteoro atravessa o céu e desvia a magia. A energia desviada viaja até a casa de Tosa e atinge o local, destruindo parte da residência. Park Seo fica chocado e confuso com o que está acontecendo. De repente, uma tela surge à sua frente mostrando sua mãe, indicando que a magia multidimensional estava ativa. Ele percebe imediatamente que pode usar aquele poder para romper barreiras. Park Seo pede que Sylvana se segure enquanto tenta salvá-la usando aquele poder absurdo. Ele grita para a tela, dizendo à mãe que voltará assim que conseguir salvar Sylvana. Park Seo tenta alcançá-la como antes, mas dessa vez a magia é poderosa demais e ele falha. Nesse momento, Sylvana dá seu último suspiro. Ela diz a Park Seo que existem coisas neste mundo que não podem ser mudadas, mesmo que ele tenha toda a sorte do mundo. Ela explica que algumas leis são constantes. Uma delas é que ele nunca poderá usar magia branca enquanto for um mago negro. Outra é que os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Depois de dizer isso, Sylvana morre. Park Seo a abraça com força, recusando-se a aceitar a realidade. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele chora sem parar. Então, o espírito de Sylvana aparece diante dele, dizendo que viu tudo. Ela afirma ter presenciado o poder de Park Seo, seu destino e as escolhas extremamente dolorosas que ele foi obrigado a fazer. Sylvana diz que, apesar da tristeza, ele deve se consolar ao saber que a libertou. Ela explica que nunca quis machucar ninguém, pois tudo o que desejava era ser amada. Sylvana agradece por tudo, e com isso, sua alma desaparece. Naquele momento, Park Seo entende que Sylvana foi a responsável pela morte de milhões de pessoas, e que o destino que a aguarda é a escuridão mais profunda do inferno. Com o Karma Supremo ainda ativo, e restando pouco mais de 1 minuto, Park Seo decide ativar o feitiço de Ascensão Astral. O objetivo dele é garantir que consiga salvar a garota mais infeliz daquele planeta. No instante em que o feitiço é ativado, uma quantidade absurda de energia explode ao redor, despedaçando o chão, enquanto Park Seo se prepara para uma missão extremamente arriscada. Enquanto isso, Sylvana desperta na vida após a morte e se vê jogada diretamente no abismo. O Senhor do Abismo aparece diante dela e afirma que sua alma está se deteriorando, tomada por um vazio profundo. Sylvana tenta se defender, dizendo que foi manipulada por uma entidade maligna e que nunca teve controle real sobre suas ações. No entanto, o Senhor do Abismo responde friamente que, independentemente disso, Sylvana é responsável pela morte de mais de 52 milhões de pessoas. Segundo ele, a punição para esse tipo de pecado é o tormento eterno no purgatório. O Senhor do Abismo deixa claro que não existe forma de mudar esse destino, já que os registros são claros e irrefutáveis. Sylvana continua implorando, dizendo que nunca teve a intenção de causar tanto sofrimento e que sequer entendia o que realmente estava acontecendo. Ela acredita estar sendo julgada de forma injusta, mas o Senhor do Abismo manda que ela enxugue as lágrimas, afirmando que ninguém virá salvá-la. Logo, os mensageiros do Abismo começam a se reunir ao redor de Sylvana, prontos para arrastá-la para longe. De repente, uma luz intensa corta a escuridão do local. Corona surge do nada, agarra Sylvana e a leva embora antes que os mensageiros sombrios consigam tocá-la. O Senhor do Abismo entra em fúria ao perceber que alguém ousou invadir seu domínio e imediatamente ordena que seus anjos das sombras persigam Park Seo e Sylvana. Nesse momento, Park Seo ainda conta com pouco mais de 1 minuto restante. Felizmente, enquanto o Karma Supremo permanece ativo, os anjos das sombras não conseguem tocá-los. Mesmo assim, eles não são adversários fáceis, já que conseguem alcançar Park Seo com facilidade. Ao mesmo tempo, no topo da montanha mais alta do purgatório, Sísifo continua preso em seu tormento eterno. Ele empurra uma rocha gigantesca em direção ao topo, e quando está prestes a alcançá-lo, a pedra escorrega e rola a montanha abaixo. No momento exato, a rocha despenca sobre os anjos das sombras, esmagando-os e lançando-os para longe, dando a Park Seo tempo suficiente para escapar.
Aliviado, Park Seo segue calmamente em direção aos portões do paraíso. No entanto, ao chegar lá, ele se depara com mais anjos das sombras aguardando. Park Seo fica chocado, pois não esperava que eles o alcançassem tão rápido. Os anjos estão prestes a atacá-lo quando, de repente, uma explosão de luz surge e os dispersa completamente. Park Seo se vira e percebe que seu salvador é ninguém menos que o anjo Gabriel. Gabriel informa que cuidará dos anjos das sombras e pede que Park Seo deixe Sylvana nos portões do paraíso. Park Seo sorri e começa a se aproximar, mas sua expressão muda repentinamente. Em seus pensamentos, ele sente que existe um lugar mais adequado para Sylvana, já que ela já sofreu demais enquanto esteve viva. Sem hesitar, Park Seo atravessa o portão tradicional do paraíso e segue direto em direção ao Nirvana. Ao ver isso, Gabriel entra em pânico e pede para que ele pare imediatamente, explicando que o Nirvana é reservado apenas para as almas mais puras do universo. Gabriel teme que Park Seo simplesmente seja destruído ao tentar atravessar aquele local proibido. Mesmo assim, Park Seo continua avançando. Ele olha para o relógio da sorte e percebe que restam apenas 5 segundos. Mesmo sabendo o quão arriscado aquilo é, ele decide continuar. Percebendo que não conseguirá atravessar a tempo, Park Seo lança Sylvana em direção à porta, dizendo que aquele finalmente era o fim do pesadelo dela. Gabriel entra em completo desespero, acreditando que Sylvana será despedaçada, já que não há qualquer chance da porta se abrir. No entanto, no instante em que Sylvana está prestes a colidir com a entrada, a porta começa a se abrir por dentro. Um gigante dourado do Nirvana surge, tendo ouvido toda a confusão do lado de fora. Nesse breve momento, Sylvana consegue entrar no Nirvana. Ela observa tudo ao redor sem conseguir acreditar no que vê, e se vira para agradecer a Corona e a Gabriel por tudo o que fizeram por ela. Gabriel, por outro lado, fica completamente atônito, incapaz de acreditar que Sylvana realmente conseguiu entrar naquele lugar proibido. O gigante dourado do Nirvana então questiona Gabriel, perguntando por que existe um mago negro ali. Gabriel responde rapidamente, dizendo que cuidará disso pessoalmente, explicando que tudo não passa de um mal-entendido. Pouco depois, Park Seo abre os olhos e retorna a seu corpo físico. Ele toca a bochecha de Sylvana, desejando que dessa vez ela finalmente encontre a felicidade que merece. Enquanto isso, no Nirvana, Sylvana já não está sozinha. Ela faz amigos que estão sempre prontos para brincar com ela, chamando-a para se afastar do lugar onde estava desenhando na areia. Quando Sylvana se levanta, fica claro que ela desenhava figuras na areia, mostrando Park Seo e Groot como eram no passado. De volta à Terra, a mãe de Park Seo aparenta estar melhor do que antes. Quando questionada se continuará visitando o túmulo do filho, ela responde que não é necessário, pois acredita que seu filho consegue ouvi-la do céu. Enquanto isso, Park Seo permanece preso observando sua mãe por meio do poder de Tyrion. Tyrion fica surpresa ao perceber que tudo que Park Seo faz o dia inteiro é ficar olhando para uma tela, assistindo a uma mulher desconhecida. Groot acredita que Park Seo esteja tramando algo maligno, razão pela qual permanece tão focado na tela. De repente, Groot percebe que aquela mulher é a mesma que ele havia visto na taverna, a quem chamara de mãe de Park Seo. Park Seo tenta manter uma conversa unilateral com sua mãe, dizendo que está muito bem, que vive em um castelo incrível e que até possui seu próprio exército. Ao ouvir isso, Groot entende errado e presume que Park Seo esteja trocando informações militares. Park Seo percebe isso e Groot conclui que foi a mãe de Park Seo quem o ensinou tudo o que ele sabe. Sem perder tempo, Groot passa a acreditar que Park Seo e sua mãe estão planejando conquistar o universo inteiro. Empolgado, Groot corre até a tela e jura lealdade, assegurando à mãe de Park Seo que sempre a servirá. Tyrion, por outro lado, tem uma leve noção do que está acontecendo, mas decide não destruir a ilusão de Groot por enquanto. Sozinho, Park Seo reflete sobre o quão complicada sua situação se tornou. Ele vive naquele planeta amaldiçoado há meses e não tem qualquer forma de retornar para casa. Mesmo conseguindo ver sua mãe de longe, a distância ainda dói. Mais tarde, Park Seo entra na sala de projeção e encontra Groot cuidando da imagem de sua mãe com dedicação extrema. Groot parece genuinamente animado com aquilo, e Park Seo agradece sua sinceridade. No fundo, Park Seo acredita que exista uma solução para o seu problema. Ele se lembra de que o Mago Negro já fez parte da Ordem Imaculada, e é por isso que acredita que exista alguma forma de voltar a usar magia branca. Park Seo garante à mãe que terá sucesso,
prometendo que eles ficarão juntos novamente. Após terminar de observar sua mãe, Park Seo pede que Tyrion encerre a transmissão para que possam seguir para a próxima tarefa. O trio começa então a vasculhar o laboratório do Mago Negro em busca de algo útil. Nada parece funcionar, até que Tyrion encontra um diário escrito em uma língua estranha. Ela pergunta a Park Seo se foi ele quem escreveu aquilo. Park Seo revisa suas memórias rapidamente, não encontra nenhuma resposta clara e mente, dizendo que deve ter sido obra de um de seus adoradores, já que havia muitos. Tyrion comenta que os textos estão escritos na antiga língua demoníaca, algo difícil até mesmo para ela ou para Park Seo decifrarem. Convencida de que aquele diário pertence a um antigo mago poderoso, Tyrion acredita que o autor possa ter descoberto uma maneira de purificar Park Seo da magia negra. Nesse momento, Park Seo percebe uma assinatura no livro e identifica o nome Taucan. Ao acessar as memórias do Mago Negro, Park Seo percebe que já encontrou Taucan. Ele comenta que Taucan é um goblin e imediatamente chama Groot para perguntar se ele conhece alguém com esse nome. Groot responde em tom baixo, deixando claro que aquilo não era algo que se comentava por aí. Não era segredo entre os goblins mais influentes que Taucan era um dos mais poderosos de todos, principalmente por ser um mago extremamente talentoso. Além disso, ele era o líder absoluto da tribo Drogo. Park Seo fica satisfeito ao perceber que Groot conhece bem Taucan e pergunta se poderia levá-lo até lá. Ao ouvir isso, Groot demonstra surpresa e alerta Park Seo que o clã dele não mantém boas relações com a tribo Drogo. Mesmo assim, Park Seo garante rapidamente a Groot que nada de ruim aconteceria enquanto estivessem juntos. Pouco tempo depois, o trio finalmente chega à tribo Drogu e é recebido de forma inesperadamente calorosa. Graças às memórias herdadas do Mago Negro, Park Seo percebe que já havia estado naquele lugar muitas vezes no passado. Sentado em um trono simples, mas imponente, estava Taucan, que exalava uma presença perigosa, exatamente como descrito. Assim que os visitantes chegam, ele se levanta imediatamente para cumprimentar Park Seo e seus companheiros. Taucan demonstra surpresa ao perceber que Park Seo trouxe consigo uma maga branca, mas mantém a postura. No entanto, seu rosto se fecha completamente ao notar Groot, um meio-goblin, ao lado de Park Seo. Para ele, meio-goblins serviam apenas para trabalho pesado, e nada além disso. Em seguida, Taucan pergunta diretamente a Park Seo o motivo de sua visita. Park Seo responde que veio porque precisava do conhecimento dela, e sem rodeios, revela seu plano de se purificar da magia negativa. Taucan fica claramente chocado com aquilo, e questiona por que Park Seo faria algo assim. Park Seo responde de forma calma que se trata de um processo longo, mas necessário, já que adquirir a habilidade de usar magia branca era essencial. Diante disso, Taucan afirma que Park Seo pode sim preparar um elixir de purificação para si mesmo, porém, deixa claro que existe uma condição obrigatória para completar o elixir. Segundo ela, seria necessário um ingrediente extremamente raro, o corpo de um mago branco. Taucan sugere iniciar o processo imediatamente, já que Park Seo já tinha uma maga branca ao seu lado. Ao ouvir isso, Tyrion quase desmaia no mesmo instante. Tyrion intervém rapidamente, afirmando que Park Seo estava fora de questão, pois ela era sua serva, e além disso, havia sido exilada da Ordem Imaculada. Mesmo assim, Park Seo garante a Taucan que trará o ingrediente necessário em breve. Com o acordo firmado, Park Seo se prepara para partir e diz a Groot que ele deve organizar um conselho militar, pois uma caçada importante estava prestes a começar. Park Seo sabe que a única maneira de acelerar o processo de purificação seria matar um mago branco, mas ele quer fazer isso de uma forma que também beneficie outras pessoas, para que o ato possa ser considerado uma boa ação. Pouco depois, Park Seo reúne seus principais aliados para a reunião do Conselho Militar. Estão presentes Lindel, o ministro das Finanças, Snake, o ministro da Tortura, Black Draven, o Mago Negro, Tyrion, capitã da unidade anti-ordem imaculada, e o conselheiro especial Groot. No entanto, ainda há um assento vazio. Lindel explica que o último membro é o general Sess, que no momento está na linha de frente, nas montanhas Atas. Segundo ele, Sess lidera o exército em uma ofensiva brutal contra os clãs de orques cinzentos. Para mostrar suas façanhas, Tyrion transmite a localização de Sess para todos verem. A imagem revela um guerreiro absolutamente implacável, eliminando orques como se fossem nada.
Ele não demonstra piedade alguma, e só de assistir à luta, Park-seo e Groot sentem um arrepio percorrer a espinha. Diante disso, Park-seo sugere que a reunião comece sem mais atrasos. Ele então revela que convocou todos por um motivo importante. Enquanto conversava com o conselho, Tyrion deixou a transmissão da guerra ligada, mostrando Ces massacrando seus inimigos sem parar. Park-seo percebe que aquilo estava distraindo os presentes, e pede para Aerion desligar a transmissão. Snake então pergunta se Park-seo já tem um alvo específico em mente. Internamente, Park-seo entra em modo blefe total. Com confiança, ele afirma que já tem alguém definido. Em seus pensamentos, ele planeja acabar com o reinado do Mago Branco mais cruel da história. Esse mago cometeu tantas atrocidades que até guerreiros experientes tremem só de ouvir seu nome. Todos à mesa reconhecem imediatamente de quem Park-seo está falando e demonstram total desprezo por essa pessoa. Sem precisar dizer muito, todos se levantam prontos para agir. Park-seo deixa que eles próprios falem o nome do alvo, e em perfeita sintonia, todos mencionam o mesmo, o implacável K. Park-seo confirma, dizendo que chegou a hora de K finalmente enfrentar as consequências de seus atos. Groot então questiona Park-seo sobre como ele pretende lidar com a milícia ensanguentada. Park-seo fica confuso por um momento, mas Groot explica que a milícia ensanguentada é a guarda pessoal de K, formada pelos mercenários mais temidos das terras ocidentais. Mesmo assim, Park-seo não parece nem um pouco preocupado. Ele ordena que Groot mobilize o exército, pois eles irão para a guerra. A verdade é que Park-seo vinha se preparando há semanas para estar minimamente pronto. K vive em um castelo isolado, cercado pela milícia ensanguentada. Felizmente, Groot conseguiu reunir todos os demônios que não haviam resistido durante a expedição com Ces. Quando Park-seo sai do castelo, Groot o recebe dizendo que tudo está pronto. Da varanda, Park-seo observa o exército reunido. Para sua surpresa, Groot criou um emblema especial para elevar o moral das tropas. Não satisfeito, ele mandou gravar o símbolo nos próprios guerreiros. Park-seo percebe na prática o impacto disso, vendo o exército completamente motivado. Ele fica genuinamente impressionado com tudo que Groot fez. Pouco depois, Park-seo e seu exército avançam rumo às terras ocidentais que pertencem a K. Ao mesmo tempo, Kano parece já estar ciente do plano de Park-seo, e para tornar tudo ainda mais tenso, ele conhece a verdadeira identidade de Park-seo. Mais tarde, no acampamento dos demônios, Park-seo analisa sua janela de status e se sente satisfeito por estar preparado para a batalha. Antes de desafiar Kano, ele fez questão de aumentar sua sorte. Algumas semanas antes, ele havia se infiltrado na Masmorra da Tortura, o território de Snake. Lá havia milhares de prisioneiros, e Park-seo libertou todos eles. Essa ação lhe rendeu uma quantidade absurda de pontos de sorte. Snake, por outro lado, ficou furiosa ao perceber que seus prisioneiros haviam sumido, sem saber quem foi o responsável. Graças a isso, Park-seo acumulou uma quantidade gigantesca de sorte e está convencido de que tem tudo o que precisa para derrotar K. Pouco depois, Tyrion começa a reclamar de tédio e sugere acabar logo com o cerco. Ela teme que Groot não cumpra sua promessa, mas Park-seo a tranquiliza, dizendo que Groot manterá sua palavra. Nesse momento, Groot surge do subsolo segurando duas ferramentas de perfuração. Ele revela que conseguiu cavar um túnel que leva diretamente ao castelo de Kano, permitindo que contornem toda a defesa inimiga. Orgulhoso, Groot comenta que perfuração é uma especialidade dos Goblins, o que facilitou tudo. Enquanto ainda comemoram, Snake aparece com uma expressão séria para avisar Park-seo de um problema. A milícia ensanguentada já havia atacado a base avançada. Ficava claro que Kano não pretendia ficar parado. Isso faz Park-seo entender que precisam agir o mais rápido possível. Park-seo dá as ordens. Groot e Tyrion devem segui-lo pelo túnel para a infiltração. Ele informa Snake que ela ficará no comando do exército até seu retorno e pede que segure a milícia ensanguentada. Snake aceita sem hesitar. No fundo, ela estava ansiosa por causar destruição desde que perdeu todos os seus prisioneiros, e aquela situação era a chance perfeita para isso. Uma vez dentro do túnel, Groot segue na frente, iluminando o caminho com uma tocha firme, guiando todos rumo ao continente. Pouco depois, o bairro residencial de Kano aparece diante deles.
todo cercado por grades pesadas. Enquanto isso, o quarto de Kano, localizado no topo da torre, vira um caos silencioso. Park Soo e seus assessores correm contra o relógio, acreditando que ainda dá tempo de concluir tudo antes que algo saia do controle. Kano nem chega a perceber o que o atingiu. Assim que alcançam a porta do quarto, o grupo invade o local com tudo, esperando pegar o inimigo desprevenido. Nesse instante, Kano começa a tremer levemente, mas logo se recompõe. Ele permanece tranquilo, segurando sua bebida como se nada estivesse acontecendo. Parkour declara com confiança que o reinado de terror dele finalmente chegou ao fim. Kano responde de forma fria, dizendo que já esperava por aquilo, e que justamente por isso havia se preparado com antecedência. De repente, Park Seo e seus aliados se veem presos dentro de uma gaiola. Mesmo assim, Park Seo não entra em pânico. Ele acredita que uma estrutura tão pequena não seria capaz de machucá-lo de verdade. Tentando provar isso, ele tenta usar sua magia, mas sente algo estranho. A mana simplesmente se recusa a fluir de sua mão. Nesse momento, Tyrion percebe o que está acontecendo e entende que todos foram presos em uma prisão de repressão forçada. Qualquer um ali dentro fica completamente impossibilitado de usar magia. Kano não ri, pelo contrário. Sua expressão mostra que Park Seo estava certo em muitos pontos. Tyrion então comenta que aquela gaiola é uma relíquia suprema pertencente aos Magos Brancos. Kano confirma, dizendo que roubou o artefato quando foi expulso da Ordem Imaculada. Tyrion, sentindo o peso da situação, afirma que todos estão perdidos, pois agora estão totalmente à mercê de Kano. Antes que o desespero tome conta, Park Seo ordena que Kano o mate ali mesmo. Kano aceita sem hesitar e lança um feitiço de ataque direto contra eles. No mesmo instante, Park Seo ativa o Karma Supremo, concedendo a si mesmo uma sorte absurda. Quando o ataque está prestes a acertá-los, um lustre despenca do teto e bloqueia o golpe. Kano fica em choque ao ver aquilo, enquanto Park Seo zomba dele por ter estragado tudo. Furioso por não conseguir o resultado que queria, Kano decide levar a situação ao limite. Ele ativa uma magia multidimensional e mostra a imagem da mãe de Park Seo, revelando que ela conhece sua verdadeira identidade. Kano revela que vem observando Park Seo há muito tempo, usando um morcego para monitorar cada passo dele. Ele diz que via Park Seo olhando para a própria mãe todos os dias, e foi assim que percebeu que Park Seo não era daquele planeta. Kano ri de forma cruel, deixando claro que seu plano é usar a mãe de Park Seo como alvo. Groot fica chocado ao perceber que Kano realmente desvendou o segredo de Park Seo. Mesmo assim, Tyrion tenta manter a calma e diz a Park Seo para não entrar em pânico, explicando que apenas magos brancos possuem magia multidimensional forte o suficiente para atravessar mundos, e esses frascos deveriam ter sido destruídos há muito tempo. Kano revela que um deles permaneceu intacto e bebe parte do sangue, ganhando acesso imediato ao portal. Quando está prestes a atravessar para o outro lado, Kano diz a Park Seo para se despedir, afirmando que depois de matar sua mãe, voltaria para matá-lo também. O medo toma conta de Park Seo, que grita desesperado, implorando para que Kano não toque em sua mãe. Mesmo assim, Kano ignora completamente e segue em frente. Ao mesmo tempo, Park Seo se pergunta por que o Karma Supremo não está fazendo nada para impedir aquilo. Para piorar, restam apenas alguns segundos no cronômetro. Desesperado, Park Seo agarra Tyrion e implora que ela o ajude a salvar sua mãe. Tyrion admite que quer ajudar, mas lembra que naquele estado não consegue lidar com magia multidimensional poderosa o suficiente para atravessar mundos. Mesmo assim, Park Seo continua implorando, completamente destruído. Ele cai de joelhos, suplicando por ajuda. De repente, Tyrion sente algo mudar dentro de si. Num instante, ela se vê na terra. Ao olhar ao redor, enxerga Park Seo quando ainda era apenas um garoto, exatamente como esperado. Ele era um menino gentil que se esforçava para comprar uma barra de chocolate para ajudar o pai, que passava por um momento difícil. Depois de comprar o chocolate, Park Seo coloca no bagageiro da bicicleta. Aquilo parecia uma boa ação, mas, por causa de seu karma negativo, tudo acaba tomando um rumo trágico. O pai sai para trabalhar feliz, acenando para o filho, mas é esmagado até a morte bem diante dos olhos de Park Seo. Até mesmo Tyrion fica profundamente abalada ao presenciar o que aconteceu com ele na infância. Algum tempo depois, o pai de Park Seo é enterrado, mas Park Seo foge do funeral, se culpando pelo ocorrido. É então que ele encontra Tyrion e implora para que ela o ajude a salvar sua mãe, dizendo que não quer que ela morra por causa dele.
Tyrion sorri para o jovem Parksel e garante que irá ajudá-lo. Quando Tyrion retorna a seu estado normal, sente uma onda de poder crescendo dentro de si. Mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo, ela tem certeza de uma coisa: agora pode fazer o que Parksel pediu. Os olhos de Tyrion começam a brilhar intensamente. Em um momento chocante, ela e Parksel ativam juntos a magia multidimensional suprema. Assim que o portal se abre, Tyrion pede que Parksel o atravesse rapidamente, pois não consegue mantê-lo aberto por muito tempo. Parksel tenta atravessar, mas é repelido por causa de sua natureza de magia negra. Sem pensar duas vezes, Groot se oferece para ajudar e salta através do portal. Kaono já está prestes a alcançar a mãe de Parksel quando Groot surge do nada e acerta um chute forte em seu rosto, fazendo-o voar. Em seguida, Groot se coloca à frente da mãe de Parksel, declarando que vai protegê-la a qualquer custo. As pessoas ao redor entram em pânico ao ver um Goblin aparecer do nada, mas a mãe de Parksel permanece imóvel. Groot pede que ela se acalme, explicando que é o conselheiro do Mago Negro e foi enviado para protegê-la. Groot avisa Kaono que qualquer tentativa de tocar na mãe de Parksel vai causar um novo conflito entre eles. Kaono se levanta rindo, dizendo que só precisa de um pouco de sangue para voltar à gaiola. Nesse momento, o contador de sorte chega a 0, deixando Parksel completamente indefeso. Sem opções, ele pede que Tyrion atravesse as dimensões para ajudar Groot, mas percebe que ela já desmaiou, exausta pelo esforço. Parksel entende então que a única pessoa em quem pode confiar agora é Groot. Já na Terra, Kaono não parece irritado com a interferência. Ele levanta a mão, pronto para destruir Groot com magia, mas se surpreende quando nada acontece. Groot zomba dele dizendo que não existe magia na Terra, o que significa que agora tudo se resolve na força física. Groot parte para cima com duas espadas em mãos. Ele ataca, mas Kaono bloqueia facilmente com sua própria espada. Em seguida, Kaono contra-ataca, acertando um golpe direto no peito de Groot e o arremessando contra a parede, levantando uma nuvem de poeira. Kaono então caminha em direção à mãe de Parksel com a clara intenção de matá-la, já que Parksel invadiu seu território, enquanto ergue sua espada pronto para finalizar tudo. Kaono se prepara para atacar a mãe de Parksel, mas a mulher reage rápido e bloqueia o golpe usando uma porta de um carro como escudo. Kaono fica surpreso com a firmeza dela naquele momento, claramente impressionado com a coragem inesperada. Ainda assim, logo se decepciona ao perceber que, apesar da atitude forte, a mãe de Parksel é fisicamente frágil. Kaono começa a rir, achando a situação patética, quando, de repente, a mulher acerta seus olhos com spray de pimenta. O efeito é imediato. Kaono começa a gritar desesperadamente, levando as mãos ao rosto enquanto continua berrando e chorando por causa da dor intensa nos olhos. A mãe de Parksel então grita com Groot, ordenando que ele acorde. Aquela voz ecoa na mente de Groot, atravessando seu corpo como um choque. No fundo de seu subconsciente, algo o lembra de que ele não pode cair ali. Ele precisa continuar forte por seu mestre, pois Park-Yo ainda conta com ele. Forçando o próprio corpo, Groot finalmente recupera os sentidos. A mulher joga um bastão telescópico em sua direção e diz para ele usar aquilo. Groot segura o bastão com firmeza e salta contra Kano com toda a força que ainda lhe resta. Kano tenta bloquear o ataque, mas o impacto bruto do bastão o faz sentir dor de verdade. Para piorar ainda mais a situação, Groot está se movendo muito rápido, pressionando sem dar espaço para a reação. Nesse momento, a mãe de Park-Yo arremessa o spray de pimenta em direção a Groot, dizendo para ele usar também. Sem saber o que é aquilo, Groot instintivamente acerta a lata com o bastão, destruindo-a. A mãe de Park-Yo fica completamente chocada ao perceber o erro. O problema é que já era tarde demais. O spray de pimenta se espalha pelo ar, atingindo tanto Groot quanto Kano. Os dois sentem uma dor absurda, com os olhos ardendo intensamente. Mesmo ferido, Kano não demora a se recuperar. Ele avança com raiva e desfere um chute violento, jogando Groot contra o chão com força. Em seguida, Kano cria outro portal, planejando recuar e voltar depois, quando estivesse melhor preparado para lidar com tudo aquilo. Ele pega o frasco e bebe um pouco do sangue armazenado para conseguir atravessar. Mesmo machucado e quase sem forças, Groot não aceita desistir.
De repente, ele se vira e vê a mãe de Park-yeol dirigindo em alta velocidade na direção deles. Ela freia no último instante para não atropelá-lo e o puxa para cima do carro, ajudando-o a se segurar. Antes que Kano consiga entender o que está acontecendo, ele vê o carro vindo com tudo, com Groot em cima. Em questão de segundos, o carro atinge Kano, lançando-o para longe enquanto ele cospe sangue. Aproveitando a abertura, Groot salta em sua direção e arranca o frasco de suas mãos, pois sabe que aquela é a única forma de Park-yeol conseguir voltar para a Terra. Sem hesitar, Groot bebe todo o conteúdo do frasco e parte para cima de Kano com a intenção de matá-lo de vez. Groot consegue empurrá-lo para dentro do portal enquanto o esfaqueia repetidamente, destruindo seus órgãos internos com as espadas. Mesmo enquanto ambos são sugados pelo portal, Groot mantém um olhar aterrador e declara que seu mestre está fora dos limites para lixo como Kano. A mãe de Park-yeol finalmente sai do carro e começa a perceber que tudo o que aconteceu não foi um sonho. Ao longe, ela nota um jovem assustado gravando toda a cena com o celular. Ela se aproxima calmamente e pede para ver o aparelho. Ao perceber que tirou uma foto do momento, ela comenta, de forma surpreendentemente tranquila, que gostaria que ele lhe enviasse a imagem, dizendo até que talvez emoldurasse, pois ficou bem elegante. De volta ao mundo fantástico, Snake informa a Park-yeol que a milícia ensanguentada se rendeu após a morte de seu mestre. Felizmente, a unidade jurou lealdade a Park-yeol. Ele fica impressionado com a determinação de Snake e a elogia sinceramente. Em seguida, entrega a ela uma última tarefa, ordenando que leve Tyrion de volta ao castelo para que ela possa se recuperar, já que esgotou completamente sua magia. Logo depois, Park-yeol se dirige ao seu exército e declara que a vitória só foi possível graças a um indivíduo específico, ninguém menos que seu conselheiro especial, Groot. A legião inteira começa a gritar ao ouvir isso, celebrando em uníssono. Park-yeol se ajoelha diante de Groot, agradecendo por tudo e o chamando oficialmente de Mig. Em seguida, Park-yeol diz a Groot que chegou a hora de ir ao palácio de Tao Kahn para entregar o corpo de Kano. No entanto, Groot permanece parado por vários minutos, incapaz de se mover. Ele simplesmente não consegue acreditar que Park-yeol realmente o chamou de amigo. Aquilo mexe profundamente com ele. No fim, Groot declara que aquele é o melhor dia de sua vida. Pouco tempo depois, eles chegam à residência de Tao Kahn e recebem uma recepção grandiosa. Assim como antes, Park-seo joga o corpo de Kano no chão. Tao Kahn afirma que agora tem tudo o que precisa para preparar o Elixir. Ele fica impressionado ao perceber que Park-seo realmente enfrentou o oponente mais forte e conseguiu derrotá-lo. Tao Kahn o elogia dizendo que a reputação de Park-seo fala por si só. Park-seo pergunta novamente se Tao Kahn realmente tem tudo o que precisa para o Elixir, e Tao Kahn confirma. Ainda assim, pede algumas horas para finalizar o preparo do Elixir que libertará Park-seo da magia negra que o aprisiona. Park-seo se surpreende ao notar que Tao Kahn não pede nada em troca. Tao Kahn responde que poder salvar um amigo já é recompensa suficiente. Em seguida, Tao Kahn ordena que seu esquadrão especial de goblins leve o corpo embora e segue para o laboratório para iniciar os preparativos. Mais tarde, Park-seo e Groot caminham pelos corredores do Palácio do Falcão. Park-seo está animado, acreditando que a purificação finalmente permitirá que ele acesse a magia multidimensional. Durante a conversa, Park-seo comenta sobre os goblins que viu antes, dizendo que eles parecem absurdamente fortes. Groot confirma e explica que eles são conhecidos como as 4 Calamidades, os guerreiros mais poderosos da tribo Drogu. Segundo ele, os nomes vêm do som de ossos sendo esmagados por suas mandíbulas. Groot ainda revela que a tribo Drogu colocou a maioria dos clãs rivais sob seu domínio, tornando-se a mais forte entre os goblins. Mesmo assim, ele se gaba do próprio clã, dizendo que eles são diferentes e uma exceção. De repente, ambos ouvem um barulho estranho vindo de uma das alas atrás deles. Os dois decidem investigar, mas ao entrarem no local, não encontram ninguém. Park-seo se recusa a acreditar que não há nada ali e ativa sua magia para revelar qualquer coisa escondida. Nesse instante, Groot percebe que estão no escritório do Falcão e suspeita da existência de uma passagem secreta. Graças à magia de Park-seo, o mecanismo de ativação é identificado em um livro. Assim que ele o aciona, a entrada da passagem secreta se revela. Groot diz para Park-seo segui-lo,
mas o alerta para ter cuidado, pois sente uma quantidade absurda de magia negra vindo do porão. Momentos depois, eles chegam ao local e se deparam com algo grotesco e completamente inesperado. No porão, centenas de goblins estão sendo submetidos a experimentos desumanos, tendo sua constituição alterada à força. Groot fica completamente atônito ao reconhecer uma goblin fêmea que ele conhece. A descoberta faz seu corpo estremecer, tomado por arrepios profundos.